Boa noite, irmãos. Eu os saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por aqui estarmos mais uma vez, pelas coisas grandes as quais o Senhor tem operado em nossas vidas, de forma a guardar-nos a cada dia, a suprir as nossas necessidades e, acima de tudo, nos dar a alegria da salvação em Cristo Jesus. Amém. Você está feliz por aqui estar nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos render graças ao Senhor por este culto nessa noite, pela sua grandeza, seu cuidado para conosco. Você que neste momento adorou ao Senhor, dizendo que quer proclamar as grandezas do Senhor, tá certo? Deus, Ele tem uma missão para a sua igreja, que somos nós, eu e você. Então, faça destas palavras uma atitude, tá certo? Uma atitude de obediência a Deus e de amor para com o próximo, para que você a cada dia possa verdadeiramente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Não viva mais você, como assim diz o apóstolo Paulo, mas que Cristo viva em mim e que Cristo viva em você, amando de forma a amar e a se doar pelo próximo em nome de Jesus. Amém? Queridos, todos os avisos aqui já foram dados nessa noite e que todos nós como igreja possamos nos empenhar a participarmos como o corpo de Cristo. Se faz necessário que cada membro exerça a sua função para que a glória de Deus seja manifestada entre todos os povos. Amém? Nesta noite nós vamos ouvir a palavra do Senhor através do seu servo, pastor Oliveira. Por favor, venha até aqui. Nós vamos estar orando para que a palavra a qual o Senhor já colocou no coração deste homem, servo do Senhor. Pastor Oliveira é pastor da 2ª Igreja Congregacional em Bahia. Recebeu o convite e prontamente está aqui como servo para ministrar a sua palavra ao coração do povo de Deus. Amém? Sentado mesmo como você se encontra, quero apenas que você possa curvar a sua cabeça em forma de reverência e orarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, Deus maravilhoso, por esta noite podemos aqui estar. Muito obrigado por nos dar o privilégio e a alegria de adorar o teu santo nome. Apresentamos o teu servo nessa noite, ó Deus, que veio aqui transmitir a tua mensagem ao coração do teu povo. Que essa palavra, Deus, possa causar o efeito qual agrada ao Senhor, como diz a tua palavra. Que ele possa ser usado, Deus amado, conforme o teu Espírito, para ministrar os nossos corações. É isso que nós te agradecemos e te apresentamos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Muito feliz nessa noite de estar aqui retornando a esta casa. Não sei se o pastor Evandir se encontra por aí. Não, né? Então deixo meu abraço ao pastor e família. Também um abraço da 2ª Igreja Congregacional, qual tem também amado. Quando o pastor vai lá, tem nos abençoado tremendamente. Nesta noite nós trazemos o tema Mantendo a Chama Acesa. Mas antes de tudo, irmãos, já aceito as orações dos amados, mas eu quero fazer aqui uma introdução diferente, que talvez sirva para você que é casado, e sabemos que a chama, que não deve se apagar em primeiro lugar, não falamos chama de sexualidade, estamos falando chama da espiritualidade, e que ela deve começar nas nossas casas. Eu aprendi uma coisa, que toda manhã eu tenho que dizer para minha esposa que a amo, para que Deus me ouça o dia inteiro. E à noite perguntar, está tudo bem entre mim e você?
para que ela diga está bem, para que eu possa dormir em paz. Porque eu vejo muitas vezes pessoas casados e vivem dentro dos seus lares com essa chama apagada do amor um pelos outros. Eu gosto de dizer que essa chama ela deve ser acesa dentro primeiro do nosso lar. E que todos pregadores, ele deve primeiro ter um púlpito na sua casa. E acender essa chama na sua casa. E quando ele pregar para sua esposa e para seus filhos, eles estarão prontos para levar essa chama a outros lares. A minha maior missão não foi ganhar vidas para Jesus. Minha maior missão foi ganhar as almas que estavam perto de mim e principalmente da minha esposa. Eu queria que você abrisse comigo para a nossa reflexão, Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Com o tema que nos passaram, mantendo a chama acesa. E que diz assim a palavra do Senhor. Continue sentado, apenas acompanhe. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos repetir comigo apenas essa partezinha assim. Ide, portanto, fazeis discípulo de todas as nações. Vamos lá? Ide, portanto, fazeis discípulo de todas as nações. Mas bem forte. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Vamos orar mais uma vez. Agradeço já pela oração, eu creio que Deus já ouviu. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, pela tua graça, bondade e misericórdia, que ao falar, Senhor, que venha do teu Espírito Santo. Enche a minha boca, Senhor, domina a minha mente, domina minhas emoções, e que ao abrir, ó Deus, a minha boca, venha a palavra do teu Espírito Santo, não de mim. Para que exorte, ó Deus, a tua igreja a cumprir a missão pela qual tu entregaste, Senhor. Recebe desde já a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesta noite eu quero falar apenas de 5 ingredientes para manter a chama acesa. 5 apenas. E você vai repetir comigo os 5, antes de começar a falar. Diga comigo, número 1. Diga comigo, número 1. Visão. Diga, número 2. Oração. Número 3. Relacionamentos firmes. Número 4. Estratégia. E número 5. Ação. Veja se você guardou pelo menos sair, para sair daqui com esses pontos. Diga mais uma vez. Visão. Oração. Relacionamento firmes. Estratégia. E ação. Aqui está os 5 ingredientes para a realização da obra de Deus e manter a chama acesa. Por quê, pastor? Visão. Eu posso chamar isso de visão e posso chamar de propósito. Porque a visão é a chave para realizar o propósito da sua vida. Todos nós
que fomos chamados das trevas para a luz. Não fomos chamados para estarmos sentados no banco ou na cadeira. Crente sentado no banco ou na cadeira não faz missão. E a missão começa no seu lar. A pregar e ter a autoridade de pregar para a sua família. A chama tem que ser mantida acesa dentro do seu lar. Não adianta chegar aqui, dar glória, aleluia, marchar e pular, e em casa ser diferente. Sabe por que isso, irmãos? Diga para seu irmão, porque a sua casa é uma agência do céu. Diga, porque a sua casa é uma agência do céu. A sua casa é a porta do céu que Deus colocou em você, para que outros conheçam você e conheçam Cristo através de você. Mas pastor, eu não sei pregar, eu não conheço a Bíblia tanto. Irmãos, assim que eu me converti, a primeira visão e a missão e o propósito que eu entendi era de ganhar vidas para Jesus. Eu nem conhecia a Bíblia direito, mas eu sabia que Deus já tinha me alcançado e tinha me transportado. E eu lembro uma vez que o primeiro culto que eu fiz na frente da minha casa, tinha um lar que parecia que o diabo habitava naquele lar. E aquela mulher botou somente a cabeça do lado de fora. E eu disse, olha, se você aceitar o Cristo que eu aceitei, assim como Ele transformou o meu lar, Ele também transformará o seu lar. Não precisou de pregar muitas vezes. Muitos. Abra aqui, por favor. Ah, mas eu não sei. Por isso que a visão é o motivador principal da ação. Eu preciso entender para que Deus me escolheu, Deus me chamou, Deus me tirou das trevas e me colocou aqui. Não foi para fazer missão sentado. E portanto, tudo o que fazemos deveria ser resultado da visão que Deus colocou em nosso coração. E a primeira visão que Ele coloca para os discípulos, depois que Ele ressuscitou, que Ele estava subindo assunto aos céus, voltando, Ele disse, ide, portanto, fazeis discípulo, não crente, fazeis discípulo, discípulo produz outros discípulos. Você foi chamado para ser discípulo e fazer discípulos. E não crentes. Crente tem muitos. Preste atenção. A visão influencia a forma como conduzimos toda a nossa vida. Eu nunca sonhei de ser pastor. Nem queria ser. Mas uma coisa eu descobri. Que o propósito maior da minha vida era levar outras vidas aos pés de Jesus. E aonde Deus me levava, que fosse no trabalho, que fosse na escola, que fosse onde Ele me enviasse, eu levava vida aos pés de Jesus. Aquele tempo que eu tinha de intervalo, não era para conversar besteira com outras pessoas, mas era para levar a palavra, e levar a pessoa aos pés de Jesus, mediante a palavra de Deus. Eu não tinha tempo para conversar outra coisa a não ser. Preste atenção. Sem visão, sem propósito, você não tem valores que possam guiar o seu viver. A vida não tem rumo. As atividades não têm significado. O tempo não tem propósito. Os recursos não têm aplicação. A visão é o suco da vida. É onde você se mantém de pé. Por isso que há muitos crentes que vêm, fez o seu propósito, fez o seu chamado somente de casa e igreja. E o que acontece isso? Muitos estão esfriando, porque não descobriram o propósito e a visão pelo qual Deus chamou. Deus não lhe chamou para se manter sentado nos bancos ou nas cadeiras da igreja. Ele tem uma missão para você. Diga para seu irmão, Deus tem uma missão para você. Maior do que você pensa que é.
não tem propósito, os recursos não têm aplicação, a visão é o suco da vida, como eu disse. Ela é o pré-requisito para a paixão e a fonte da persistência. Quando você tem visão, sabe como permanecer na corrida e terminá-la, a visão. Quando Deus me leva ali para São Vicente, mais ou menos em 95, eu já sabia a visão pelo qual Deus queria que eu estivesse ali. Em cada esquina tinha uma boca de fumo, em cada esquina tinha um drogado. Mas eu sabia que Deus tinha me colocado ali para um propósito pelo qual Ele me chamou. Deus coloca você naquela rua, aonde você estiver, porque Ele tem um propósito. Se Ele não tivesse, Ele tinha deixado você lá nas trevas. Ele não tinha lhe trazido para a sua luz maravilhosa. Ele não tinha trazido para aqui ser treinado para cumprir a missão e o propósito pelo qual Deus lhe chamou. Diga para seu irmão, você não é inútil na obra do Senhor. Você não é inútil na obra do Senhor. Deus tem um plano para você. Às vezes nós dizemos para o mundo, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Esse plano primeiro é para você. A primeira chave para entender a visão é perceber que ela sempre emana do propósito de Deus. Por quê? Deus é o autor da visão. E sua natureza é ser intencional em tudo que faz. Portanto, Deus é um Deus de ação baseado em propósito. Além do mais, seus propósitos são eternos. Para que a chama se mantenha acesa, para que a missão da sua vida nunca pare, você precisa ter visão do que Deus lhe chamou. Salmo 33, 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por toda a geração. Também lembra em Isaías 14, 24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Nada pode interferir nos propósitos de Deus, eles sempre vão concretizar. Deus lhe chamou, porque Ele tem uma missão para você. Deus lhe chamou, porque Ele tem uma missão. Descubra qual é o propósito de Deus para a sua vida e qual é a visão que Ele tem para você. Diga para seu irmão aí, visão, diga, visão. É o que você continua vendo, mesmo quando fecha os olhos. Diga mais forte, visão. É o que você continua vendo, mesmo quando fecha os olhos. Irmãos, eu, assim como me converti, eu nunca orei por coisas materiais. A não ser que Deus colocasse no meu coração dizendo, peça que eu lhe dou. Mas o que eu mais pedi assim que iniciava o ano, dizia, Senhor, dá-me almas para o teu reino. Dá-me vida, Senhor, para o teu reino. E todo ano, o Senhor me entregava 20, 25 almas para eu entregar ao pastor. Mas às vezes nós gastamos mais tempo pedindo coisas materiais, coisas perecíveis, do que pedindo aquilo que Deus tem o melhor para a sua vida. O ingrediente número 1, para que a obra de Deus seja feita, e a visão para que a chama da missão não se apague para você, diga, é visão. Diga para seu irmão aí, é visão. Abraça a visão que Deus lhe chamou. Execute para a glória de Deus Pai. Segundo ingrediente, se você agora descobriu a visão, logo eu descobri que a minha visão, o propósito que Deus tinha para mim, era ganhar almas para Ele. Agora eu precisava do segundo, oração. Diga comigo, oração. É o que me capacita a realizar a obra de Deus. Hernando Dias Lopes, comentando este versículo de Lucas 11:1, diz, aqui os discípulos de Jesus não pedem a Ele que os ensine a pregar, nem mesmo a realizar milagre, mas que eu ensine a orar. O que é oração? Vamos ver aqui.
Segundo ingrediente, oração por Jesus de forma mais resumida. Jesus não disse se orardes, mas quando orardes. Ele pressupõe que seus discípulos vão orar. A oração é uma necessidade vital na vida espiritual para que a chama se mantenha acesa. Quantas vezes você ora por dia? Vou dar aqui um segredo para os maridos ter paciência quando for levar a esposa para o shopping. Deixa ela olhar tudo lá. Sente no lugar. Eu já passei um dia esperando minha esposa, mas se você não ficou agoniado, eu disse, calma, eu tenho meu segredo. Passei o dia todo orando com o Senhor, só conversando com Ele. Ela chegou, não estava estressada, não estava aperreada, mas sabe com quem eu estava? Eu não estava fofocando, eu não estava pensando na vida dos outros. Eu estava falando com quem? Primeiro ingrediente é visão. Segundo é oração. Estar com o Pai é estar atraindo para você paciência. Preste atenção. Segundo ingrediente, oração. Hernando Lopes, comentando este versículo, ele diz, como eu já falei, ele não pediu para pregar, para ensinar a pregar. Ensina-nos a orar. O que é oração? E a mentira do diabo é dizer que nós não temos tempo. Paulo orava no Espírito. Onde você estiver, você pode orar. Uma das grandes mentiras de Satanás é de que não temos tempo para orar. Entretanto, todos nós temos muito tempo para comer, dormir, respirar. Quando compreendermos que a oração é tão importante quanto dormir, comer, respirar, ficaremos admirados ao constatar quanto tempo dispomos para a oração. Quanto tempo você tem gastado com oração por aquele seu vizinho, por aquela sua família, por aquela sua colega, por aquela pessoa que você conhece? Quanto tempo você tem? Por que a oração é tão importante? Segundo Dr. Miles Monroe, ele diz o seguinte: oração é o homem comunicando-se com Deus e dando a Ele o direito de permissão de interferir nos assuntos da terra. Por isso que existe o Pai Nosso. Através desta comunhão com Deus, o homem está essencialmente dando a Deus acesso para interferir nos assuntos da terra, através do próprio homem, que é a autoridade delegada por Deus aqui na terra. Deus não faz nada se a sua oração não for feita. Às vezes você erra, Deus dá livramento a você, porque alguém orou por você, porque alguém intercedeu pelo seu lar. Eu lembro quando eu não era crente, e minha esposa ia, em vez de contar para o mundo, ela ia contar para uma irmã, graças a Deus, porque quando vai se contar uma história ao mundo, diz assim, deixa esse cara, não tem futuro. E ela foi contar para uma irmã, e um dia eu me converti com ela, e fui encontrar com essa irmã para agradecer. E aquela irmã disse assim, meu Deus, Deus ouviu minha oração. Eu orava por vocês, para que Satanás não destruísse o lado de vocês. A gente era muito jovem, ela tinha 15, eu tinha 20. Através da oração de alguém, Deus nos dá livramento. Veja o quanto é importante a oração. Preste atenção. Oração como segundo ingrediente. Oração, portanto, não é uma opção para a humanidade, mas uma necessidade. De mantermos a visão avante, precisamos de orar. A visão é como ligar o carro, a oração é como um motor em movimento, levando o carro a se movimentar. Deus não faz nada a não ser através da oração. Nós precisamos orar muito mais do que pensamos. Jesus, antes de descer, preste bem atenção nisso aí. Jesus, antes de descer do monte, ele orava pelas madrugadas. Deixa eu dizer um segredo para você, que eu aprendi através da oração. Você está com um problema? Quanto mais tempo você gastar com Deus, menos tempo você gastará com o problema.
Mas muitas vezes achamos melhor de estarmos maldizendo, falando do problema, contando para os outros que não tem solução, em vez de pararmos e entregarmos ao Senhor e conversar com Ele. Diga para seu irmão, se você está com um problema, gaste tempo com Deus, que esse problema vai ficar pouquinho para você. Preste atenção. É imperativo que nós assumamos a responsabilidade pela terra e determinemos o que acontece aqui pela nossa vida de oração. Isso que é oração. Preste atenção. Oração é o homem dando a Deus acesso às coisas que precisam ser feitas na terra. É por isso que o homem precisa orar, para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é no céu. É por isso que quando paramos de orar, nós permitimos que o propósito de Deus para o mundo seja impedido. Se nós não orarmos, nosso mundo estará suscetível à influência de Satanás e do pecado. Por isso que tudo é realizado através da oração. Crente que não ora, ele está sujeito a ser um crente derrotado. Minha pergunta nessa noite: quanto tempo você ora por dia? Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus orava pelas madrugadas. Antes dele descer, ele passava pelos montes. Faça da sua casa seu monte. As minhas maiores vitórias, ela vem também através da oração da igreja. Mas minhas maiores vitórias são pelas madrugadas, orando no meu monte dentro de casa. Eu tenho um monte pela madrugada. Minha esposa não me procura pela madrugada, porque eu estou lá, falando com Deus. Quanto maior tempo gasto com Deus, menos tempo eu gasto com o problema. Aquela igreja que foi construída, aquele templo, foi milagre. Mas também foi através da oração. Não só esperando a oração da igreja, mas também orando pelas madrugadas. Primeiro ingrediente, diga comigo, visão. Segundo ingrediente, oração. Como disse John Wesley, certa vez, Deus nada faz a não ser em resposta de oração. A oração não é, portanto, uma opção, mas uma necessidade para o homem. Terceiro ingrediente, diga comigo, primeiro. Segundo. Terceiro, relacionamento firme. Em João 17:15, diz o seguinte, queria que vocês abrissem comigo lá. João, no Evangelho, 17, capítulo 17, do verso 15. Do 15, vamos ler até o 26, devagar mesmo. Ele diz assim: não peça que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora veja só, relacionamento firme. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor dele eu me santifico a mim mesmo, para que ele seja santificado na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe tenho transmitido a glória para que me tem dado, para que seja um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais também comigo, o que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também este compreenderam que tu me enviaste. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim que o amor que me amaste esteja nele e eu neles esteja.
relacionamento firme. Temos aqui a visão de Paulo para a igreja, em Efésios 4, 15 a 16. Uma nova sociedade de Deus deve demonstrar amor, unidade, diversidade, maturidade, sempre crescente. Essas são as características de uma vida digna da vocação, o nosso dever e realização da obra de Deus. Só assim a chama da nossa missão nunca vai apagar. Diga comigo: visão, oração, relacionamento firme. Aqui está os 3 ingredientes, o segredo, para que a chama não apague da sua igreja, para que a chama não apague na sua vida. Mas esse relacionamento, ele não começa da igreja para lá, começa de lá para cá, da sua casa, entre você, seu marido, entre você, sua família, e uma família saudável, uma igreja saudável, uma família acesa, com a sua chama acesa, uma igreja acesa, pronto para ser usado por Deus, para a glória de Deus Pai. Repita comigo, você não vai esquecer nunca mais. Visão, diga, visão, oração, relacionamento firme. A terceira coisa que Jesus fez ao iniciar seu ministério foi construir relacionamento firme com os 12 discípulos. A obra de Deus se faz com base em relacionamento firme, com os quais significam relacionamentos pessoais definidos, relacionamento comprometido. Os relacionamentos firmes funcionam em 3 níveis: com pessoa mais experiente, pessoa em sujeição, compromisso, pessoa que submete às autoridades que é constituída sobre ele. Rebelde não, rebelde é fora. Lugar de rebeldia é lá no mundo. Aqui é lugar de pessoas que são servos, que estão prontos a servir as autoridades que Deus constitui na sua igreja. Para começar aquele trabalho, primeira coisa que eu fiz: me dê sua bênção, meu pastor, senão eu não começo. E ele disse: vá. E com 9 anos, nós implantamos a igreja, a segunda igreja congregacional. Com mais 4 anos, Deus construiu aquele novo prédio. Mas tudo com a bênção. Preste atenção. Com pessoas mais experientes em sujeição e compromisso. Com igual em sujeição mútua. Terceiro ingrediente tem que ser um relacionamento firme com pessoas obedientes. Hernando Diallo, fazendo uma conexão com os versículos 18, 21, do capítulo 5, uma pessoa cheia do Espírito Santo lá, ele diz, não pode ser altiva, arrogante, nem soberba. Os que estão cheios do Espírito Santo têm caráter de Cristo, são mansos, humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. E Frank diz que o entusiasmo que o Espírito Santo inspira não deve ser expresso individualmente, mas em comunhão. O Espírito Santo nos leva a essa comunhão para um relacionamento firme, para que essa chama não se apague e para que a visão seja realizada para a glória de Deus Pai. Missão se faz com visão, se faz com oração e se faz com relacionamento firme. Não adianta sairmos divididos. Preste atenção. Todos os membros do corpo devem ter relacionamento firme com os irmãos, mais velhos, com iguais, com os mais novos. Todo o corpo bem ajustado e unido entre si por todas juntas, diz a Efésios 4,16, Colossenses 2,19. Continuando, a base de nossas relações, tanto com os irmãos, deve ser com base na atitude do Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 2, do 2 a 8, diz o seguinte, Paulo escrevendo, ele diz, completais o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando na mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considera um ou outro superior a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está o terceiro ingrediente: relacionamento firme. Primeiro, visão, oração e relacionamento firme. E esse relacionamento, o que é que traz? Atitude de unidade, ser como um irmão. Atitude de sujeição, Jesus sujeitou ao Pai, mesmo sendo igual. Atitude de servo, não de senhor. Atitude de humildade, atitude de amor sacrificial e não de egoísmo. Somente com base no Espírito de Cristo em nós é que é possível construir um relacionamento para chegar à verdadeira unidade do corpo. Diga comigo mais uma vez: para a realização da obra de Deus e a chama manter viva, precisamos visão, oração e relacionamento firme. Vamos passar para a quarta estratégia. Preste atenção. Quero ler com vocês Efésios 4, do 7 ao 16. Abra comigo, por favor. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4, do 7 ao 16. Diz assim o seguinte: Efésios 4, 7 ao 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos o céu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para profeta e mestre, com vista, agora leia comigo todos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, o que, irmãos? A medida de quê? De Cristo. 14. Para que não mais sejamos como o quê? Isso, de um lado para o outro, levado ao redor por todo o quê? Vento de doutrina, pela timanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro. 15. Mas segundo a verdade, agora cresçamos em quê? Em tudo, naquele que é o quê? Cabeça, Cristo. 16. Que todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Aqui nós aprendemos algumas definições. Primeiro lugar, agindo com humildade. Para mantermos esse relacionamento, precisamos agir com humildade. Hahnemann define humildade como a renúncia da imposição de interesses pessoais. Frankfurt ele diz acertadamente que em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Tudo vida e morte foram serviço e sacrifício, sem qualquer preocupação quanto à reputação. Ou lembrar que diz o seguinte, que a humildade provém do conhecimento que temos de nós mesmos. Quem sabe o que veio do pó é pó e voltará ao pó, não pode ser orgulhoso. Preste atenção. Para mantermos esse relacionamento firme, precisamos reconhecer isso, que quem sabe que veio do pó é pó e voltará ao pó, não pode ser orgulhoso. Em segundo lugar, agindo com mansidão, está lá no verso 2. A palavra mansidão não é sinônimo de fraqueza. Ao contrário,
é a suavidade dos fortes, cuja força está sob controle. E o William Black diz que quer dizer aguentar com paciência pessoas provocadoras e o estado de espírito estendido ao máximo e a firme paciência no sofrimento. Você tem aguentado seu vizinho? Você tem aguentado seu marido? Sua esposa? Com paciência? Ele diz isso. Que o significado aqui de mansidão não é símbolo de fraqueza. Você tem aguentado aquele que quer brigar com você, você diz, eu não sou mais de briga? Você tem aguentado aquele seu irmão que às vezes fala de você, você sabe, em vez de você ir lá e conversar com amor, você quer brigar com ele? Ou você é daquele que vai se vingar? Crisóstomo dizia que paciência é o espírito que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz. E a pessoa que aguenta o insulto sem amargura, sem lamento, o amor tudo suporta. Relacionamento firme é isso. Primeiro você precisa descobrir qual é o propósito, sua visão que Deus lhe chamou. Uma coisa eu sei, Deus não lhe chamou para você ficar sentado nessa cadeirinha o tempo todo. Ir para casa e vir. E voltar. Não, foi para isso que Deus lhe chamou. Se você não sabe fazer, mas se junta a outro que sabe, e você vai aprender. Porque Jesus mandou fazer discípulo, não foi crente. Terceiro lugar, agindo com amor que suporta os irmãos. A palavra suportar aqui não é aguentar o outro com resignação estoica, mas servir de amparo e suporte para outro. Quinto e último ingrediente. Para manter a chama acesa da missão. Ação. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. Estratégia. E quinto e último, ação. Quando você descobrir sua visão, quando você orar, quando você se relacionar, ter um relacionamento firme pelo Espírito Santo, quando você criar as estratégias, como fazer junto, não é sozinho. Ninguém faz missão sozinho, ninguém faz coisas só. Até para construir sua família você precisou de outro. Aí sim, aí vem a ação. O ingrediente decisivo para realizar a obra de Deus e manter a chama acesa da missão é a ação. Se não há uma ação, não há obra. A visão, a oração, os relacionamentos, as estratégias são para que caminhemos para a ação da missão. Em Atos 1 diz o seguinte: e Jesus começou a fazer e a ensinar. Esse aqui é o quinto ingrediente. Da ação do ministério terreno de Cristo, nasce o modelo de nossa atuação. Cristo não somente é nosso modelo quanto à qualidade de vida, como também seu operar para Deus. Hoje a ação do corpo de Cristo, a igreja, deve corresponder à ação de Jesus, quando esteve com seu corpo aqui na terra. Quando Jesus estava aqui na terra, ele orava, ele jejuava, pregava, expulsava demônio, fazia milagre, ajudava os pobres, alimentava os famintos, abençoava, amava as crianças, era amigo dos pecadores, perdoava os pecados, consolava os que sofriam e repreendia os hipócritas. Percorria a cidade, povoado, evangelizava as multidões, evangelizava os indivíduos, entrava nos lares. Essa é a missão da igreja. E a sua casa é uma agência do céu. Diga para seu irmão, a sua casa é uma agência do céu. Se não está funcionando como uma agência do céu, tem alguma coisa errada. Cuidado para alguém estiver procurando uma casa de um crente e encontrar a casa do diabo. Como alguém procurava uma casa de um crente para repousar e dizia, ali tem uma. Mas alguém ia se aproximando e voltou e disse, não, meu irmão,
Talvez seja até uma casa de um crente, mas hoje está emprestado ao diabo. Como é que você tem se comportado na sua casa? Como é que você quer que a chama mantenha aceso da visão que Deus tem para você? Por isso que eu disse para você que eu iniciei. De manhã eu preciso começar a missão dizendo à minha esposa: eu te amo. Para que Deus me ouça todos os dias, o dia todo. E de noite perguntar: está tudo bem? Posso reclinar minha cabeça em paz? Não fiz nada que desagradou a você? Como é que está a sua vida? Como é que está a chama do seu coração? Está apagado? Quero dizer para vocês, antes de assim da ação de Mateus 28, 18 a 20, há 3 verbos que sintetizam a ação que a igreja deve desenvolver desde o Pentecostes até agora. Assim é a segunda vida: pregar a todos, da criança ao mais velho, batizar aos que creem, ensinar aos que se batizam. Há 3 palavras resumem a expressão fazer discípulo e não crente. Fazer discípulo e não crente. Crente todo mundo é. Discípulo é seguidor. Ele faz outros discípulos. Eu entendi isso logo no início. Quero concluir dizendo assim, de John Hall. Ele escreve a seguinte forma sobre a presença de Jesus conosco. Quando nós temos a visão, quando nós oramos, quando nós procuramos ter relacionamento firme, quando nós nos relacionamos realmente, criamos estratégia, aí Deus está conosco, Jesus está conosco todos os dias. E ele diz o seguinte: Cristo está conosco todos os dias. Cristo está conosco em todo lugar que vamos. Ele está conosco diariamente para perdoar, absolver, conosco diariamente para santificar e fortalecer, conosco diariamente para defender e guardar, conosco diariamente para conduzir e guiar, conosco em tristeza e alegria, conosco em saúde e enfermidade, conosco na vida e na morte, conosco no tempo e na eternidade. Você tem sentido esse andar, essa companhia de Jesus com você? Pense nisso. E Hernando Dias Lopes ainda comentando esse versículo 20 de Mateus 28, 20, ele diz: a presença de Jesus, os discípulos não constituiu uma entrada solitária, porque o Senhor ressurreto promete que estará com os discípulos sempre, todos os dias até a consumação do século. Aí fechando o champ diz, ele esclarece que Jesus está conosco não meramente como um raio orientador, mas como amigo nosso. Jesus é seu amigo? Ele diz: vós sereis meus amigos se fizeres tudo o que eu vos mando. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Repita comigo, qual é as estratégias que nós aprendemos hoje, o ingrediente para a realização da obra de Deus e a chama manter acesa. Diga comigo, número 1. Diga mais alto. Mais alto. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra e aplauda ao Senhor pelo que você ouviu nessa noite. Deus abençoe. Queridos, nós estamos vivendo um contexto o qual nós, como Igreja do Senhor, fomos de alguma forma forçados a nos acomodar ao ponto da execução ou da ação da missão da igreja. Estamos saindo de uma pandemia que
fez com que a igreja do Senhor, ela pudesse ficar muito tempo parada, ficar muito tempo em casa. E muitos servos, eles estagnaram. Muitos, as chamas se apagou. Por não poderem estar nestes momentos de comunhão, mas também pela falta da visão, pela falta da oração, pela falta do relacionamento firme para com Deus, pelas estratégias e pelas ações as quais nós como igreja devemos viver a cada dia. E esta palavra que Deus nos trouxe nesta noite é para que eu e você, nós abramos nossos olhos e despertamos os nossos corações e nossas vidas, porque o Senhor está às portas. O Senhor está nas portas e Ele se preocupa comigo e com você, como nós temos nos comportado espiritualmente, como igreja e como servos do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra, assim como no meu coração, ela fez um grande efeito, trouxe um grande impacto para a minha vida, ela também trouxe para você nessa noite. E a nossa oração é que Deus, o Espírito Santo, que fala aos nossos corações através da sua palavra, Ele lhe incomode e me incomode de tal forma, a levantarmos os nossos lugares e nos apresentarmos como soldados do Senhor, diante do comandante, para obedecer às suas ordens, para proclamar o Evangelho de Cristo, para alcançar vidas para o reino do Senhor. Porque foi para isso que Ele nos chamou. Foi por isso que Jesus se sacrificou naquela cruz. Então, meus queridos, saiamos daqui nessa noite com as nossas mentes em profunda reflexão sobre como nós estamos como servos, como nós temos valorizado a missão qual o Senhor confiou às nossas mãos. E que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, para que Ele possa olhar dos céus e se agradar das nossas vidas. Amém? Nós estaremos encerrando, orando, mas nós queremos, apesar de já estarmos no momento final, queremos conhecer aquelas pessoas que nos visitam nessa noite. Dê um sinal com a sua mão. Amém? Aqui está toda a família do pastor, juntamente com alguns irmãos da igreja, assim. O presbítero e sua família, o presbítero Josi e sua família da segunda igreja congregacional. E todos os irmãos da nossa igreja, de o que para esses irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. Quero convidar você agora a se colocar em pé. As portas da igreja do Senhor estão sempre abertas para receber todos, para que aqui nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que puderam observar nesta noite, as paredes da casa do Senhor, elas foram, durante essa semana, por alguns irmãos voluntários aqui, pintaram, está aqui, bonitinhas, limpas. Ainda falta concluir essa parte aqui à esquerda, a parte da galeria. Os irmãos que queiram voluntariamente, ou como servos, vir na casa do Senhor para fazer manutenções, tá certo? Procurem o irmão Mauro, a secretaria da igreja, e venham participar da obra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos estar orando agora com o pastor Oliveira, também estará encerrando, implementando a bênção apostólica em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quer ver seu irmão com a chama acesa? Coloque a mão sobre ele. Eu vou orar pelo pastor, o pastor vai orar por mim. Para que mantenha essa chama em nossos corações, né, pastor? Pai, nós queremos agora, Senhor, pedir a Tua graça, a Tua bênção sobre o Teu Filho. Continue, Senhor, com essa chama acesa por missões. Que o Teu Espírito Santo continue, ó Deus, dando estratégias, visões, ó Pai,
e que ele possa, Pai, cada vez mais te buscar em oração, o quanto ele já busca. Toma teus filhos que estão orando pelos outros, que essa chama seja acesa se estiver apagado, Senhor, por missões, para contribuir, para ir, para pregar, para trazer vidas, ó Deus, aos teus pés. Agora pedimos, Senhor, despedem, Pai, para os nossos lares. Nos dá uma noite abençoada na Tua presença. Recebe nossa gratidão por tudo que foi realizado nesta noite, pelos louvores, ó Deus amado, pela Tua palavra que Teu Espírito Santo trouxe a nossos corações. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas e profundas consolações do Espírito Santo seja com todos vocês agora e para sempre. Todos digam amém. Deus abençoe.